Olá, eu sou Rosa Maria Guimarães Barros, sou pós-doutora em Psicologia de Investigação, doutora em Psicologia Social e psicanalista. E hoje estou aqui no primeiro Congresso Internacional de Psicanálise, congresso online, para falar para vocês sobre retaguarda emocional para educadores durante a pandemia e pós-pandemia. A pandemia do vírus Covid-19, que começamos a enfrentar em 2020, trouxe grandes desafios para o mundo do trabalho. Começo por dizer o que Freud mencionou ao ser indagado, o que seria uma pessoa saudável. Para Freud, uma pessoa com boa saúde mental seria aquela capaz de amar e trabalhar. Acrescento aí a palavra adequadamente, porque amar e trabalhar precisam ser atos equilibrados, porque também podem se tornar patológicos. Freud também disse em 1914, no artigo Introdução ao Narcisismo, em última análise, precisamos amar para não adoecer. O trabalho, resultado dos processos sublimatórios, é importante fator para a manutenção do equilíbrio psíquico e garante outros destinos pulsionais, tais como a criação e, sobretudo, a inserção social do sujeito. Assim, Freud resume a existência humana. O amor nos mantém investidos libidinalmente. O trabalho nos dá um lugar no tecido social, pois transcende a necessidade de sobrevivência, fazendo de nós agentes transformadores da sociedade na qual estamos inseridos. Freud também menciona que a tarefa de educar e governar seriam da ordem da impossibilidade, porque se inscrevem nos movimentos que a cultura exige para que cada um de nós possa construir verdades que compõem visões diferentes acerca de sua existência. Isso é subjetividade. Com essa impossibilidade, a psicanálise tenta desconstruir a racionalidade técnica imposta pela pedagogia que, na busca incessante pela eficiência, acabou privilegiando as questões didáticos-metodológicas, suprimindo as questões relacionais do trabalho docente. Sucesso é sempre insuficiente. Sabemos que, mais do que nunca, estamos nos afastando de percepções que só a presença física é capaz de manter. Neste momento de isolamento social, onde as pressões do trabalho remoto se impõem, o sentimento de solidão e desamparo se fazem presentes. O objetivo hoje é que, ao longo dessa transmissão, cada um de vocês busque enxergar, refletindo como está sendo a adaptação pessoal às exigências emocionais deste novo momento. Quais são os efeitos subjetivos que o isolamento globalizado está produzindo na psique? Quais serão suas consequências no futuro? Como manter o vínculo social além do distanciamento físico? E como alcançá-lo, tendo o simbólico como única saída para a angústia? Sabemos que com Freud, a incidência decisiva do próximo na constituição subjetiva, a quem ele dá um lugar preponderante na constituição do núcleo do inconsciente. Sobre o próximo, aprendemos a discernir, isso é, a pensar. Esse complexo de pares é confirmado no eixo de falo-castração, ou, em outras palavras, o outro tem um lugar de ameaça que representa uma possibilidade de perda que nos remete à ameaça da castração ou morte. Não devemos esquecer nunca que a saúde mental está diretamente ligada ao fortalecimento de nosso sistema imunológico e que pessoas vulneráveis psiquicamente são presas fáceis de qualquer vírus. Com a pandemia, esse problema foi representado de forma muito acentuada, pois agora o outro pode nos trazer o contágio, o outro pode nos trazer a morte. Chegamos ao auge da hipermodernidade, quando existe um perigo real. Afirma Freud, a massa carece de fortes laços afetivos, o individualismo triunfa com a concomitante angústia real, levando a uma neurose de angústia semelhante ao que ocorre na guerra. O desconhecido desequilibra sobre o confortável cotidiano.
Angústia e ansiedade são sentimentos permanentes. Também devemos lembrar que para os educadores em home office, além de exercerem suas atividades profissionais, o educador também deve realizar atividades domésticas, arcar com os custos dos equipamentos, energia elétrica, internet, manter o convívio com os familiares. Tudo isso sustentando a performance no trabalho e sob um controle quase que absoluto, um controle do empreendedor feito através das tecnologias. Não há como negar. A flexibilização do trabalho é um fator para a intensificação do mesmo. A intensificação do trabalho se manifesta pelo aumento de seu ritmo, pelo prolongamento de sua jornada e pela administração por estresse. Para além das escolas públicas, o medo do julgamento e da exposição é um fator aterrorizante para os mais avisados professores, os mais veteranos. Temos conhecimento que muitos profissionais da educação estão em situação dramática. Muitos viverão a pandemia em um processo de desgaste que pode evoluir para a manutenção de um sofrimento continuado, levando a um perigoso estado de normalidade sofredora. E mantendo essa situação, muitos sucumbirão, desenvolvendo quadros de depressão, ansiedade generalizada, transtorno do estresse pós-traumático, esgotamento profissional, o que a gente chama de burnout, ou mesmo buscando uma solução mais drástica, no suicídio. Estamos vivendo também uma tensão entre imigrantes digitais e nativos digitais. Os imigrantes são pessoas que nasceram antes de 1980. Na maioria são os educadores de hoje. Ou seja, aqueles que estão tentando se engajar na grande quantidade de inovações que estão por toda parte. Telefones, aplicativos, plataformas, etc. E os nativos são aqueles que nasceram com as tecnologias digitais presentes em sua vivência. Tecnologias como videogames, internet, telefone celular, etc. Frente às exigências do trabalho e reuniões pelas redes sociais, as novas ferramentas digitais não são para todos de fácil adaptação. Assim, não há escola que não enfrente problemas na comunicação e sentimentos de fracasso por muitos. Além de sentirem-se pressionados, sentem-se desvalorizados, injustiçados, por não serem reconhecidos em seu dispêndio de energia, dedicados às reuniões e preenchimentos de relatórios, lutando com o tempo para exercerem as tarefas no prazo exigido. De repente, o mundo da tecnologia digital entrou de forma efetiva, massiva e significativa no planejamento e para o ensino online. O planejamento sempre levou em conta a integração professor-aluno para o ensino presencial. E assim, o educador teve que transformar a casa em estúdio, com todas as dificuldades que podem existir nesse contexto. Agora, há uma nova angústia, que é a de se qualificar, construir habilidades tecnológicas digitais, uma vez que o mundo dos alunos é digital e de muitos dos professores é analógico. Essa, sem dúvida, é uma revolução cultural. Como criar vínculos sem presença física? Aqui devemos pensar em soluções para clarear esse prognóstico das perdas psicossociais. O cuidar de si mesmo, olhar para si mesmo, dar conta de sua própria conduta. O cuidado de si recai sobre uma subordinação ao conhecimento de si. Podemos e devemos cuidar de nós mesmos, não para aprender a morrer,
O cuidado de si é uma atitude frente à vida, um gesto contínuo. E aqui eu apresento a vocês 5 indicadores que poderão ser utilizados por qualquer um e principalmente para os educadores se perceberem, para se balizarem, para perceberem se estão em rota de colisão, desenvolvendo problemas na sua saúde mental. Esses indicadores são família, espiritualidade, estilo de vida, amigos e trabalho. São perguntas que deveremos nos fazer. Tenho problemas ou dificuldades com a minha família? Não me sinto confortável com ela? Como está meu relacionamento familiar? A espiritualidade. Como está minha relação com o coletivo? Tenho sido solidário e tolerante? No estilo de vida. Sabemos também que o consumo de álcool e de medicação e a ingestão descompensada de alimentos é um lugar comum nessa pandemia. Devemos refletir sobre isso também. Sobre os amigos. Como eu tenho procurado manter os vínculos com os meus amigos? Sou a geração do quarto, que só fico dentro do quarto, quero ver séries, não me preocupo em telefonar, em saber como estão. E, finalmente, o trabalho compõe esses 5 indicadores. Como está a minha relação com o trabalho? Tenho desejo de ir, de participar, de encontrar, de ir para as plataformas, fazer as reuniões, ou isso me deixa mal, isso me angustia? Gostaria de dizer para vocês que esses indicadores, eles são um balizamento. E se 3 desses indicadores estiverem inadequados, com certeza vocês devem procurar por uma ajuda profissional. E o papel da escola? A escola deve estar empenhada em trazer a sensação de grupo novamente. Tempos de novos aprendizados, não somente da metodologia didática. Neste momento, a escola deve desenvolver o seu potencial que a criou, a interação e troca entre todos os saberes, entender as particularidades e eventos que desestabilizaram sua equipe, aprender a apoiar e enfrentar com criatividade ordens que nem sempre são coerentes porque cada escola é composta de diferentes sujeitos e demandas. Ao lidar com problemas atuais, como a retomada à humanização pela empatia, baseada no autocuidado e relações de apoio entre a comunidade escolar, a escola estará se fortalecendo e criando o seu laboratório para lidar com situações e fenômenos que com certeza atingirá os alunos. Quantas histórias de dramas econômicos e de perdas se farão presente no cotidiano da escola? A pandemia Covid-19 exacerbou as desigualdades sociais, a desigualdade e a exclusão ao mesmo tempo, que paradoxalmente se tornou uma oportunidade para fortalecer relacionamentos sociais, pautado por sentimentos de solidariedade e colaboração em torno da busca do bem comum e também pela responsabilidade pelo cuidado do outro, como dimensão essencial do autocuidado e sobrevivência. A crise atual tem favorecido a ressignificação de nossos laços sociais e, a partir deles, a reconstrução da identidade do sentido de cidadania, mesmo em uma dimensão global, em torno de uma noção prática de como o bem comum é forjado em curto prazo, através de grandes e pequenas ações coletivas no dia a dia, que, sem ignorar os conflitos dominantes que a influenciam, a divisão de nossas sociedades, reconhecem e promovem a coesão como elemento crítico para alcançar um futuro comum. É cada vez mais evidente que, devido às grandes transformações ocorridas nas sociedades contemporâneas e às novas formas de desamparo e mal-estar presentes na atualidade, torna-se imperioso que a escola saia de sua ortodoxia, de seus guetos profissionais, estabelecendo laços, se comprometendo com a realidade social. Como será o aproveitamento dos alunos e desempenho dos professores?
Gostaria de ressaltar a todos os docentes que não se esqueçam da díade indissolúvel educação-saúde. A saúde mental com certeza está sendo afetada e somente com orientação pessoal e percepção da importância do equilíbrio emocional, o processo ensino-aprendizagem continuará a ter sentido e poderá driblar o retrocesso psicossocial. Há uma necessidade que se impõe diante dos fenômenos psíquicos que se apresentam junto a essa pandemia. A necessidade de uma retaguarda emocional aos educadores que enfrentam e enfrentarão todos os movimentos de mudança do novo normal. Obrigada.